pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí, né? Nosso curso de História completo para concursos vestibulares. Hoje continuaremos falando sobre a independência dos Estados Unidos. Só que você já falou sobre a independência dos Estados Unidos, tudo já. Eu sei, nós estamos falando um pouco, né, a mais dos Estados Unidos, para que possa, mais na frente, nós conseguirmos entender por que os outros países se tornaram independentes, porque a independência dos Estados Unidos influenciou muito esse processo de independência em outros países. Então, nós iremos contar mais um pouco aqui sobre esse processo de independência dos Estados Unidos. Tranquilo? Como vocês podem observar, nós estamos aí na nossa aula, né? Se vocês não observaram isso, desculpe, mas vocês têm que observar isso aqui. O e-mail historiacomp1@outlook.com, né? Para você mandar o seu e-mail com a sua dúvida, a sua curiosidade, o seu questionamento, o seu elogio, a sua crítica. O que você está sublinhando aí? Eu estou sublinhando CUHC. Olha aqui do lado aqui, ó. CHC. Curso de História completo. Vê se eu estou mentindo. Curso de História completo. Para concursos vestibulares e também pré-militar. Para você também, pessoinha do pré-militar. Tudo bem? Olha só, pessoal. O Facebook também está aí. Isto. O celular para mensagem. O 3291650267. E o Skype. O História com P1. Né? De segunda a sábado. De 5 a 7 da noite. Tudo bem? Das 5 da tarde às 7 da noite. Não é 5 da manhã, não. Tudo bem? Então fala direito, professor, o horário. Então tá. Das 15 horas às 19 horas. Tudo bem? Então tá. Então vamos continuar aí. O que você vai falar hoje? Processo de independência da América? Sim. Caso dos Estados Unidos, parte 4? Sim. Mas iremos falar hoje sobre guerra de secessão. Nós falamos um pouquinho sobre essa guerra de secessão na nossa última aula, né? No final da aula. Entre o processo de ocupação do Oeste. Isso vai trazer uma desavença entre o Norte e o Sul. E os dois vão pegar em armas para ver quem dá melhor, né? Mas hoje nós vamos desembolar melhor essa guerra de secessão. Tranquilo? Vamos passar no nosso primeiro slide. Norte e Sul diferentes. O que eu quero falar com isso? Olha só. O Norte, você observa que você tem um trabalho livre. Você tem um trabalho assalariado. Ele é formado por pequenas propriedades. Você tem uma indústria crescendo. E você também tem uma pequena classe média urbana, né? Então, o Norte é o lugar mais desenvolvido. Logo o Sul, nós temos que observar que ele é formado por grandes propriedades, né? De sistema de plantation. E escravo, mão de obra escrava. Tranquilo? São a elite senhoria. Tranquilo? Então nós observamos que há diferença muito no processo desses dois lados da América, né? Tanto no norte como no sul. E o centro, né? Que você falou que ficou aquela faixa de terra. Aquela faixa de terra no centro, como eu já falei para você na nossa antepenúltima aula, ela se caracteriza muito com as características, né? Ficou bonito, né? Ele se caracteriza muito com o norte. Tranquilo? Beleza? Mas nós temos que observar um negócio aqui, pessoal. Ideias iguais. Ou seja, o que eu quero falar sobre isso? O que tem, se eles têm essa diferença entre os dois, mas o que são iguais? O que eles pensam iguais? Ou seja, a superioridade branca. Isso não nega, tranquilo? Seja essa diferença entre norte e sul, que eu destaquei para vocês aqui, eles têm um tema que eles são iguais.
ou seja, a superioridade branca. Como assim? Nós vamos observar, pessoal, que depois da lei de emancipação e ao fim da guerra de secessão, você vai observar que os escravos, né, os negros, eles não foram introduzidos numa figura de cidadão americano. Eles ficaram mais ou menos que abandonados. Isso nós vamos ver na frente. Por isso que eles são muito comuns norte e sul nesse caso, ou seja, da superioridade branca, ou seja, todas as outras raças são inferiores a eles. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então, nós vamos continuar falando aqui. Vamos continuar falando. Norte, maior população, mas menos força política. O que eu quero dizer aqui? O norte, ele tinha uma população muito maior que a do sul. Se eu não me engano, o norte tinha 22 milhões de pessoas, quando no sul você tinha 9. Né? Então você vê uma diferença tremenda no caso da população. Né? E isso vai ser um fator também para levar o sul a perder a guerra, por causa desse número inferior de população, né, de pessoas. Só que o sul ganhava numa parte, na força política no governo federal. Você observa, pessoal, que na Câmara, no Congresso, né, que era formada a Câmara dos Deputados do Senado, você tem mais sulistas do que nortistas. E isso ajuda muito a você aprovar uma lei. Como exemplo, lei do Kansas, né? Todos dois queriam essa parte, né? Esse território. Enchia os olhos deles. Só que, com maior parte política, essa lei foi aprovada para o Sul. Sendo que isso trouxe muita insatisfação para os nortistas. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Outra coisa que eu quero falar também é no caso que você vai observar que eles queriam estender a escravidão para os outros territórios conquistados, né, ocupados ao oeste. O sul queria estender essa escravidão, mas o norte ele não queria. Ele queria implementar um trabalho, né, um trabalhador assalariado. Por quê? Porque possa comprar os seus produtos industrializados. Beleza? Tudo bem? Nós vamos observar, pessoal, que para as eleições de 1860, nós vamos ter um cara chamado Stephen Douglas, quitado para ser presidente. Só que um outro cara, advogado, magro, alto, tinha aparência feia, o pessoal fala, eu vou achar o bonito, eu que não vou, né? Chamado Abraham Lincoln, né? E esse cara ganha, pessoal. O cara ganhou. Um dos debates dessa eleição foi o tema sobre a escravidão. Né? O debate dessa eleição foi muito o tema da escravidão. Nós temos que observar uma coisa, pessoal. Em 1808, você tem a proibição do tráfico negreiro. Né? E, para isso, o Sul se prevalecia de métodos ilegais, como contrabando, e entre outras coisas, reprodução interna e tudo mais. Só que nós vamos observar que a eleição de Abraham Lincoln, né, quando ele ganha, isso vai ser um golpe para o Sul. Tranquilo, pessoal? Vai ser um golpe para o Sul. Por quê? Eles viam Abraham Lincoln como um abolicionista. E, ou seja, se ele decreta a abolição, o que vai acontecer com a economia do Sul? Ela vai cair, não é? Por quê? O lucro se dá porque você não tem que pagar a mão de obra, você não tem que fazer nada. O cara trabalha porque ele é seu escravo. E isso para o Sul era um tremendo perigo acontecer isso. E Abraham Lincoln, ele, para o Sul, tinha esse medo, né, de que ele desse essa reviravolta. Só que, para o Norte, você observa também que os nortistas
também não gostavam muito dele, não, tinha medo dele, pois achavam ele muito conservador. Porque na hora da questão mesmo política, na questão aberta sobre a escravidão, ele ficava meio na dele. Ou seja, ele olhava muito os interesses da União. Tranquilo? Ele não defendia abertamente a escravidão. Ele ficava no meio do muro, né? Ele observava que ele defendia mesmo era o interesse da União. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Mas por que o Sul queria levar essa escravidão para o Oeste? Como eu já falei para vocês, em 1808 tem a proibição do tráfico, né? Logo, não era possível você atender a mão de obra escrava, né? E o que você tinha que fazer com essa demanda, para atender essa demanda? É você aumentar o seu território. Logo assim, você aumenta o número de escravos. Ou seja, você tinha uma reprodução interna dentro dos Estados Unidos, numa forma de você alimentar a demanda de escravos. Quando nós estivermos falando de Brasil, pessoal, história do Brasil, quando a Princesa Isabel faz aquele negócio todo lá, da abolição, da escravidão e tudo mais, você vai observar que, por muito tempo ainda, continuou a escravidão, né? Não, minto, desculpa. Quando há a proibição do tráfico, no Brasil continua ainda a escravidão. Mas só que você não podia mais trazer escravos da África para o Brasil, né? Porque estava proibido o tráfico. O que você vai observar dentro do Brasil? Também você vai observar um mercado interno, reprodução interna de escravos. Ou seja, você tinha fazendas que elas plantavam, né, tudo mais, mas só que o objetivo dela mesmo era reproduzir escravos. Ou seja, você tinha lá homens e mulheres negras fazendo filho para vender como escravos. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Tensão limite leva à separação dos 11 estados. Nós vamos observar que essa tensão entre norte e sul vai ser tão grande que vai levar à separação dos estados do sul, né? Em 11 estados vão se separar da União, formando assim os Estados Confederados da América. Elegeram um presidente também. Então o sul juntou em 11 estados, formando os confederados, que iriam atacar os nortistas. Beleza? Em abril de 1861, inicia a Guerra de Secessão. Numa cidade chamada Charleston, na Carolina do Sul, você observa que os confederados eles queriam que saíssem, né, vazasse os soldados da União que estavam dentro do Forte Sumter, né? Só que essas tropas da União, óbvio, né, não vão querer sair. Abraham Lincoln manda ainda mais pessoas para lá, né, mais soldados, e o confronto é inevitável. Então, em 1861, começa a Guerra de Secessão. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então vamos passar para outra parte aqui. O Sul, pessoal, ele vai ter grandes estrategistas, né? Não vamos tirar o mérito do Sul, não, mas só que eram estrategistas muito para a parte da, como que eu posso dizer, da retranca, ou seja, da defesa. Como podemos destacar o general Robert Lee, né? Que foi um grande cara que impediu várias vezes o exército da União, né, ter vitórias em batalhas, tranquilo? Mas eram táticas militares mais para defesa, tranquilo, pessoal? Porque o norte é muito mais desenvolvido, pessoal, por causa da sua indústria também. Nós vamos observar que Lincoln, pessoal, vai proibir a entrada e saída de produtos para o sul. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Ele vai proibir qualquer produto que seja vendido, comercializado para o sul, ou que saia produtos do sul para outros lugares,
para assim enfraquecer o Sul. Nós vamos observar que a situação do Sul vai se agravar, né, na parte da fome, né, na parte de material bélico mesmo também, e você vai observar que vai haver deserção de vários soldados, né? Com isso, com essa deserção, o Sul vai ter que apelar para uma outra forma de recrutar soldados, ou seja, vai começar a chamar escravos para compor o seu exército. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Depois disso, Lincoln, ele promulga uma lei chamada Lei do Confisco, de 1861. O que essa lei fala? Que qualquer produto usado para o Sul pode ser confiscado pelo Norte. Ou seja, qualquer fazenda, qualquer terra, né, qualquer propriedade que produza para ser usada para o Sul, né, ou seja, produza para o Sul usar, né, essas terras poderiam ser confiscadas pelo Norte. Tranquilo, pessoal? Ok? Logo, essa lei de confisco, pessoal, vai levar a uma fuga em massa de escravos de fazendas. Por quê? Esses escravos, ao fugirem, eles tinham na mente que eles seriam confiscados, né, entre aspas, né, eles seriam confiscados e assim ganhariam a tão sonhada liberdade. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Em 1862, essa lei do confisco ela é mais radicalizada, né? Eles pegam essa lei e radicalizam ela mais. O que eles fazem com ela? Que toda liberdade, dá liberdade aos escravos fugidos e capturados. Ou seja, se o escravo fugir, ele será liberto. Se ele for capturado, ele também será liberto. Isso era um meio de que enfraquecer mais ainda o Sul. Tranquilo, pessoal? Mas o que Abraham Lincoln vê? Ele tem uma sacada nesse caso, né? Se ele declara a tal emancipação que ele fez, né, em 1863, ele iria ficar muito bem visto, né? Ele ia ficar com muito prestígio, tanto dentro da América como na parte internacional. Tranquilo, pessoal? Ele ia ganhar um prestígio muito grande se ele, de cara, decreta a emancipação dos escravos. Tranquilo? E isso vai levar, então, à Lei de Emancipação de 1863. Ou seja, os escravos são livres de acordo com o Norte avança dentro dos territórios do Sul. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Nós vamos observar aqui também, primeiramente, eu vou pegar uma água, né? Porque eu estou com sede. Tudo bem? Estou pondo a água aqui. Vocês aceitam a água? Se vocês quiserem água, por favor, peçam, tá? Eu vou pôr um pouco d'água porque minha garganta está seca, ok? Quase que eu tornei a água. Não meu copo para cerveja, que eu sou palmeirense. Já falei com vocês já, né? Nós vamos observar, pessoal, que em 1864, né? Começa, né? Como que eu posso dizer? Começa a se desenrolar já o fim da Guerra de Secessão, né? O presidente do Sul, chamado Jefferson Davis, ele vai ser preso, né? E o presidente dos Confederados vai ser preso. E você observa que o fim da guerra ele vai acontecer em 9 de abril de 1865. Ok. Então, nós já falamos aqui como essa guerra se desenvolveu. Agora nós vamos observar os fatores que levaram o Norte a ganhar essa guerra. Primeiramente, as batalhas ocorreram principalmente em território sulista. E o que acontece com isso, pessoal? Essa região foi muito desestruturada. Ou seja, você vai observar a fome, você vai observar que a economia do Sul ela vai quase pro buraco. Tranquilo? Por quê? A guerra está acontecendo principalmente em território sulista. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? E nós vamos observar
os fatores determinantes para levar o norte a dar fim a essa guerra. Primeiramente, óbvio, já falei para vocês, a população do norte muito superior à do sul, tranquilo? O norte ele está industrializado, ou seja, facilita a produção voltada para a guerra. Outra coisa que você observa, facilidade de transporte, deslocar as tropas, você tem estradas de ferro. Outra coisa, bloqueio das costas sulistas, ou seja, não deixar que ele comercializa com ninguém, não deixa que saia nem entra produtos, né? O que nós vamos observar aqui também, pessoal, é que isso vai estrangular de uma certa forma a exportação, porque impedia que ele poderia importar materiais bélicos, tranquilo? Isso foi decisivo para a vitória do norte, né? Com esse bloqueio dos portos sulistas, tranquilo? Nós vamos observar outra coisa aqui também, a tal da esperança da Europa. O que eu quero dizer com isso? Né? O sul, pessoal, eles tinham uma grande esperança, né, de que a Europa ia ver aquele negócio todo e ia intervir, né? A França ou a Inglaterra, principalmente a Inglaterra. Só que nós vamos observar que ao decorrer da guerra ninguém vai querer ajudar os Estados do Sul, principalmente a Inglaterra. Vai chegar até uma hora em que o Sul vai parar com a exportação de algodão, tranquilo? Para isso, estimular a Inglaterra, né, a tentar chamar a atenção da Inglaterra para que ela ajude o Sul contra o Norte. Só que mal eles sabiam que a Inglaterra tinha estocado algodão por quase um ano, tranquilo? Então a Inglaterra, ninguém da Europa ajudou o Sul, tranquilo, pessoal? E eles ficaram nessa esperança, que deu o que deu, né? Agora nós vamos falar da parte dos negros, né? Da parte da escravidão, como eu já falei para você nos Estados Unidos. Já te falei que a escravidão mais cruel aconteceu no norte, tranquilo? Você vai observar que o fim dessa guerra, os Estados Unidos vai desenvolver muito, nós iremos falar sobre isso. Mas vamos olhar para o caso do escravo, né, do escravo negro. Utilizados a guerra como liberdade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Eles viam a guerra de secessão como ela fosse dar a eles a liberdade, né? Só que isso não afastou ainda o ar de superioridade branca, né? Você vai observar que até mesmo entre abolicionistas, você vai observar que tem alguns abolicionistas que não concordam com a ideia de ter negros intelectuais ou então políticos, né? Você vai observar que mesmo ao fim da guerra, essa superioridade branca ainda continua a existir, esse ar continua ainda pairando. Mas a guerra para os negros foi como dar a eles a liberdade para sair daquela tormenta toda. Tranquilo? Não houve uma reforma agrária. Nós vamos observar que as terras conquistadas pelo norte foram poucas distribuídas, né? Mas uma reforma agrária mesmo, para atender todo mundo, isso não teve. Tranquilo? E vamos observar que a escravidão, sem escravidão, mais abandonados. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, pessoal, é que essa bandeira que foi estiada, né, para a liberdade do escravo, com o tempo ela estava perdendo sua cor. Por quê? A guerra terminou, né? Isso não tem dúvida. Terminou com a escravidão. Só que o escravo ficou abandonado, né? O negro ficou abandonado. A guerra de secessão
ela foi um passo muito importante para acabar com a escravidão, né, dentro dos Estados Unidos, em todo o território. Só que ela não fez essa integração do escravo como cidadão. Tranquilo? Eles ficaram como abandonados, né? Você observa o quê? Que eles vão se submeter a trabalhos com salários baixos, trabalhos com horas de trabalhos, ganhando muito menos que um cara branco, né? Ou até mesmo não conseguindo trabalho. Tranquilo, pessoal? Não podemos também deixar de falar da Ku Klux Klan, criada em 1867. O que tinha a ideia dela? Extermínio. Extermínio de negros. Tranquilo? Acabar com os caras, né? A ideia deles era essa, a superioridade, né? Era um povo visto, eles viam os negros como uma raça inferior, né? Mas não só também os negros. Mas como assim? Você tinha brancos? Sim, tinha brancos também que eram perseguidos, tranquilo? Eram linchados. Você observa que aqueles eram brancos que eram a favor da emancipação, eram judeus, era também chineses, tranquilo? Mas você observa que a principal coisa é o extermínio de negros. E quem poderia fazer parte da Ku Klux Klan? Tinha que ser branco, tranquilo? Outra coisa que eu esqueci de falar para você, eles tinham que ser branco, não judeu, e tinha que ser cristão protestante. Ou seja, cristão católico não poderia fazer parte. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então, eles observavam que essa perseguição tinha que acontecer sobre negros, principalmente, ou sobre brancos que queriam a emancipação, né? Eram favoráveis, judeus, chineses e entre outras pessoas. Por quê? Consideravam essas raças inferiores às deles. Tranquilo, pessoal? E o que nós temos conclusão nisso tudo aqui que eu sublinhei aqui? Fim da guerra, desenvolvimento, tanto do sul como do norte. Ao fim da guerra, pessoal, de secessão, você vai observar que os Estados Unidos ele vai se desenvolver muito, tanto no norte como no sul. No sul também, sim, burgueses nortistas vão ir para o sul para desenvolver o sul, vão industrializar. E isso vai transformar os Estados Unidos, pessoal, vai crescer mais e mais ainda a ser uma grande potência no mundo. Isso nós vamos observar que o capitalismo nos Estados Unidos vai se desenvolver mais e mais e vai se transformar na grande potência. E nós observaremos na nossa próxima videoaula. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, mande e-mail para historiacomp1@outlook.com e tamo aí junto e misturado. Ok, pessoal? Beleza? Bye, bye. Até lá.